Boa noite, galera. Vamos lá. Eu, Leandro Veloso, quero trazer para você aí, a partir de hoje, vamos estudar juntos um pouco mais sobre direito administrativo e vamos trabalhar de uma forma bem objetiva muita coisa sobre direito administrativo. Para isso, eu quero trazer para você de uma maneira bem informal um pouco mais do direito administrativo para você, para o seu concurso, para o seu exame de ordem, para nós conseguirmos a sua aprovação. Vamos começar a trabalhar um pouquinho a parte sobre os conceitos e os critérios de direito administrativo que nós encontramos no mundo jurídico na atualidade. Basicamente, hoje, nós encontramos na nossa doutrina, particularmente, 8 grandes critérios, 8 grandes conceitos de direito administrativo. O primeiro conceito, o primeiro critério para nós começarmos a estudar a parte do direito administrativo é a gente lembrar que quando nós visualizamos o primeiro critério para nós conceituarmos, a gente vai relembrar um pouquinho lá do século XVIII, um pouquinho sobre a escola do serviço público. Então, o primeiro conceito e o primeiro critério está envolvendo a influência do direito francês no direito administrativo brasileiro. Então, para o seu estudo, o primeiro critério, o primeiro conceito, é baseado na escola do serviço público, lá do nosso direito francês, lá da influência da escola francesa na nossa legislação. O que isso significa? Significa que quando a doutrina nos ensina que a escola do serviço público, baseado lá a partir no século XVIII, 1783, na França, trouxe a ideia de que a administração, de modo geral, ela está envolvida, em especial, com os critérios de serviço público, ou seja, que a administração está ali para executar uma atividade pública à sociedade. Então, baseada no critério do serviço, é que o direito administrativo se posicionou naquele momento. Como nós sabemos, esse critério é um critério inconsistente. É um critério inconsistente porque a gente sabe que hoje só isso não conceitua o texto do conceito de administrativo. O segundo conceito ou critério que eles têm que relembrar é o critério do Poder Executivo. Baseado na Constituição de 34 e a posterior aqui no Brasil, alguns autores à época também observavam que o direito administrativo estava muito vinculado ao critério do Poder Executivo, ou seja, toda a atividade do Poder Executivo, as atividades ali desenvolvidas de cunho puro, de cunho político, de cunho governamental, isso sim seria o direito administrativo. Então, o conceito estava vinculado ao critério do Poder Executivo de modo geral. Também a gente sabe que esse critério é um critério suficiente. Por quê? Porque se nós estamos vinculados apenas ao Poder Executivo, a gente sabe que a administração pública na atualidade está em vários lugares. O terceiro critério, o terceiro conceito é o critério das relações jurídicas. Alguns autores, de forma não muito expressiva no Brasil, entendiam que toda relação jurídica do Estado com o particular garantisse o conceito do direito administrativo. Também esse conceito é um conceito e um critério que não satisfaz. Por quê? Porque o ambiente penal, o direito penal também tem uma relação com o administrado. O direito processual também tem uma relação com o administrado. O eleitoral também tem uma relação com o administrado. Então não é porque nós temos uma relação entre Estado e particular que encontramos a ideia do direito administrativo. O quarto critério conceitual importante é na base lá de Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, melhor dizendo, é o critério teleológico. O critério teleológico ele é importante porque o critério teleológico ele tem como base jurídica a ideia que o direito administrativo convém a participação de todas as atividades do Estado, todos os princípios jurídicos que regulam a atividade do próprio Estado, conceituaria a ideia do direito administrativo. Bom, esse critério é importante porque hoje a nossa administração e o nosso direito administrativo está muito voltado, está muito preso e amarrado à ideia do interesse público. É um critério importante, mas também não é suficiente, porque não são só princípios que regulam essa atividade.
O critério negativo é o próximo critério, o critério negativo residual. Um autor lá dos anos 50, anos 40, Tito Prates de Oliveira, nos mostra que esse conceito negocial ou residual significa que a direito administrativo é apenas um conjunto de atividades que o Estado faz para realizar atividades para a sua própria finalidade, ou seja, apenas atividades para si próprio. É um conceito residual por quê? Porque eles entendiam que o direito administrativo deveria vingar era só uma atividade para o próprio Estado e não uma atividade para o administrado. O critério da distinção entre atividade jurídica e social, esse critério por Crotella Júnior, já é um pouco mais moderno, que é o próximo critério do direito administrativo, faz com que a gente interprete a ideia de que nós temos o direito administrativo, a atividade jurídica que envolve o aspecto social e a atividade jurídica que envolve a atividade do próprio Estado. Então já é uma evolução para esse conceito, também é insuficiente, porque falta, além das atividades do próprio Estado e atividade para o lado social, outras atividades para uma organização jurídica, né? A gente sabe que num Estado democrático ele não só se sustenta por atividade social e por atividade burocrática, ele também deve sustentar por outras atividades. Por isso esse conceito de Crotella Júnior, esse critério, que é a diferença das relações jurídicas e sociais, é insuficiente, mas é um critério muito importante. Um outro critério mais moderno, mais atual, é o critério da administração pública, que seria este critério baseado em Lopes Meireles, que conceitua que o direito administrativo é um conjunto de princípios que regem a administração pública. Esse conjunto de princípios que regem a administração pública seria a base do conceito de direito administrativo aí, de Lopes Meireles. Mais uma vez, a doutrina critica esse conceito por ele não ser completo. E aí chegamos a um conceito mais completo, um critério mais completo do direito administrativo para o nosso estudo, que é o conceito de Maria Silva de Pietro. Que, na verdade, o direito administrativo é um conjunto misto de vários fatores. Um conjunto misto de agentes públicos, de órgãos públicos, de normas jurídicas, para toda atividade estatal, social e jurídica com administrado. Então, na verdade, o conceito mais atual é que, no final, o conjunto de entes, o conjunto de entidades, o conjunto de agentes, o conjunto de órgãos que vão executar atividades jurídicas para a sociedade, que vão executar atividades jurídicas para o próprio Estado, que vão executar atividades sociais para o administrado, e vão realizar outras atividades para garantir uma ordem nessa nossa administração, faz com que ele seja um conjunto mais completo, ou seja, é um conjunto de pessoas, é um conjunto de órgãos públicos, é um conjunto de pessoas jurídicas, todas em sintonia com a execução da função administrativa de uma atividade administrativa para a sociedade, que é muito mais que apenas serviço público da escola francesa ou o critério teleológico anteriormente, que é apenas princípios de relação com base do interesse público. Ou seja, o critério mais atual envolve tanto a atividade estrutural como a atividade também de execução de serviço público, de atividade pública, de atividade jurídica para o administrado e de atividade jurídica para o próprio Estado. Então, nosso primeiro encontro, eu, Leandro Veloso, quero trazer para você nessa noite, nós caminharmos. E aí, outro dia eu volto ao vivo para estudar mais um pouco de direito administrativo para a sua OAB, para o seu concurso e para o seu dia a dia. Até já!